Alô, alô, garotas e gaysinhas, meu nome é Lindy XOXO, drag queen e cantora paulistana, e hoje eu vim aqui contar pra vocês como e por que eu comecei a me montar, em comemoração aos meus 2 anos de drag que acontecem essa semana. Então, se você já conhece meu trabalho e gosta de mim, e se você não conhece também, já dá like no vídeo, já se inscreve no meu canal, porque vai ser incrível compartilhar essa história com vocês. Vem comigo! Bom, a minha história com a drag, na verdade, começou num âmbito mais geral, né, com as artes. Eu sempre fui uma criança que gostava muito de aparecer. E gostava muito de estar no palco, gostava muito de arte. Eu lembro de assistir a Xuxa quando eu era muito pequenininha e ver ela lá no programa dela, cantando e dançando e amar. Depois veio a Sharpay e aí eu comecei a querer imitar as performances da Sharpay. Por causa disso eu entrei no teatro muito novinha, entrei no teatro acho que com 9 anos. E eu sempre gostei muito de cantar também. E eu sempre quis cantar e dançar e estar no palco, tudo ao mesmo tempo. Então, quando eu descobri o teatro musical, eu fiquei assim, encantada. E aí entrei no teatro, tive os meus estudos de teatro. Paralelo a isso, com 10 anos eu virei fã da Lady Gaga. E aí a minha mãe surtou, obviamente. Mas eu gostava muito da Gaga porque eu achava ela diferente, eu queria sempre ser diferente, então eu queria aparecer sendo diferente, né? Só que durante a minha vida eu não tive uma resposta muito boa das outras pessoas a partir disso. Eu acabei tendo dificuldade de me relacionar com as pessoas e sofrendo muito bullying por ser assim, eu mesma por ser diferente, por querer fazer as coisas que eu queria fazer. Então, quando eu encontrei a Gaga, quando eu vi ela, eu falei, quando eu a vi, né? Eu falei, meu Deus, eu posso ser assim e as pessoas vão gostar de mim. Isso é possível, porque tem alguém fazendo. E mais do que isso, eu vi a Gaga fazendo essa união de todas as coisas. E aí eu comecei a imitar as performances dela, comecei a imitar os looks dela. E foi quando surgiu meio que dentro de mim a vontade de ser uma diva pop, né? Porque eu gostava muito de cantar. Mas quando eu enveredei mais pro teatro, comecei a desenvolver mais esse lado de mim, era muito difícil pra mim me descrever ou dizer que o que eu queria ser era cantora, porque quando eu digo cantora, eu penso numa mulher que senta num banquinho na frente do microfone e canta umas músicas dela ou de outras pessoas. E não era isso que eu queria fazer. Eu queria fazer outras coisas, queria fazer um super show, enfim. Então eu comecei a ter essa vontade. Então durante meu ensino fundamental inteiro eu tava lá com o Born This Way torando nos meus ouvidos e sendo quem eu era, usando batom colorido na escola lá em 2012, fazendo um monte de maquiagem doida, fazendo show no banheiro pras pessoas, eu cantava no banheiro pras pessoas. E fazendo tudo que eu queria. Conjunto a isso, eu passei a sofrer muito, muito bullying na escola por causa disso. As pessoas me zoavam, me excluíam e eu não acho que era porque eu era ruim com as outras pessoas, que eu era uma pessoa má, que eu era uma pessoa maldosa. Não, era porque eu tinha coragem de ser quem eu era todos os dias. Então, nesse sentido, Born This Way e a Gaga me influenciaram muito. E eu ouvia muito a Gaga falar sobre drags, sobre RuPaul, sobre Drag Race. A Gaga até lançou aquela performance de fashion com o RuPaul em acho que 2014. E eu queria muito conhecer mais, saber mais coisas, só que além de eu ter 14 anos, né, nessa época no Brasil a gente não falava sobre isso. Então, não tinha com quem falar. E aí eu conheci Léo Brandão, que hoje em dia é conhecido como Drama Brandão. E quando eu conheci o Drama, ele me falou, é porque eu assisto o RuPaul's Drag Race e tal, não sei o quê. E eu queria muito assistir o RuPaul's Drag Race, mas não tinha onde assistir o RuPaul's Drag Race. E eu fiquei, meu Deus, onde você assiste o RuPaul's Drag Race? E aí ele me falou, eu assisto na Netflix. E me deu a senha da Netflix dele pra eu começar a assistir o RuPaul's Drag Race. E aí eu fiquei obcecada por RuPaul's Drag Race. Então, Drama Brandão, se você está assistindo esse vídeo, meu amor, muito obrigada, porque você foi diretamente responsável por tudo isso aqui que tá acontecendo. Então comecei a assistir o RuPaul's Drag Race alucinadamente, eu comentava muito com ele, a gente conversava muito sobre isso porque não tinha mais com quem conversar, né? Isso quando eu tinha 14 anos. Eu conversava também, interagia muito em fóruns do Facebook e fui cada vez ficando mais obcecada por RuPaul's Drag Race. Quando eu cheguei na Season 4, né, que tinha a Sharon Needles, eu vi mais uma vez alguém
tendo coragem de se expressar e de ser diferente das outras pessoas e, de novo, sendo aclamada por isso. Então, eu fiquei encantada pela Sharon Needles. Quando ela ganhou a temporada, eu fiquei muito feliz. Eu sei que hoje em dia a gente já sabe que existem muitos posicionamentos que são extremamente problemáticos dela e que a gente precisa falar sobre isso. Mas eu tô falando de uma coisa que aconteceu naquela época, né, antes de eu saber de tudo isso, e que realmente me marcou como pessoa e como artista. Nessa época também, nesses grupos do Facebook, era a única maneira, né, que eu tinha de conhecer a comunidade drag brasileira. Porque, como eu era menor de idade, eu não podia ir nas baladas e eu também não tinha muitos amigos da comunidade LGBT. Mesmo eu estando no teatro, também era um grande tabu ainda falar sobre isso. A gente falava sobre pessoas gays entre nós, que éramos ali do teatro, mas na escola, todo mundo, quase ninguém era assumido. Tínhamos poucos meninos realmente assumidos que estavam no ensino fundamental e no ensino médio. Graças a Deus, isso é uma coisa que mudou muito hoje, né? Fazem, acho que 5, 6 anos disso e hoje em dia a vida já é completamente diferente, graças a Deus. Mas naquela época eu ainda tinha muito distanciamento da comunidade e eu também ainda não tinha me entendido como pessoa LGBT. Eu ainda achava que eu era hétero. Enfim, e aí através desses grupos do Facebook eu comecei a conhecer mais drags brasileiras, inclusive as maravilhosas Paloma Maremoto e Vlada Vitrova, que são duas mulheres cis que são drag queens. Eu achava elas incríveis, mas na época, na minha cabeça, eu ainda não entendia que eu poderia ser drag também. Mesmo elas estando lá e sendo maravilhosas, eu ainda não tinha entendido isso mesmo. Durante esse período também, logo quando eu entrei no ensino médio, eu comecei a sofrer tanto bullying e tanta exclusão de pessoas até que eu não esperava, que naturalmente isso deu uma mexida na minha cabeça. E eu fui deixando um pouco de lado essa coisa da gaga, essa coisa das drags, apesar de ser uma coisa que eu ainda gostava muito. Já ouvia muito Pablo Vittar lá em 2015. Eu fui deixando tudo isso um pouco de lado e fui abraçando mais o teatro musical, porque parecia que quando eu tava fazendo teatro musical, as pessoas não me odiavam tanto. Então, eu fui enveredando mais pra esse lado. Durante o ensino médio, eu fui realmente me dedicando muito a isso. E quando eu me formei, eu fui fazer faculdade de artes cênicas, que eu tô fazendo até hoje. Fui estudar teatro musical mais a fundo, porque era realmente o que eu queria da minha vida. Então, o sonho da diva pop, da gaga, das drags, tudo eu deixei pra trás, querendo ser aceita, né, pelas pessoas. Querendo não receber tanto ódio por uma coisa que eu trabalhava tanto e que eu colocava tanto amor. Eu não entendia, né, por que as pessoas odiavam tanto isso. Mas eu continuava gostando das mesmas coisas, no sentido de que eu continuava querendo sempre fazer as coisas serem um evento. Queria sempre misturar tudo. Queria cantar e dançar e fazer look e colar pedra e fazer maquiagem. Queria sempre fazer isso, só que isso não coube e não cabe, né, no teatro musical. O teatro musical tem uma outra proposta. Em 2019, eu entrei na Faculdade de Artes Cênicas da Unesp. No começo do ano eu ainda tava bem, assim, focada nessa coisa do teatro musical e tudo mais. Só que conforme o ano foi acontecendo, eu fui percebendo cada vez mais que eu não cabia naquilo e que me mutilar pra caber não ia ser bom, não ia me fazer feliz, porque eu tava fazendo isso e eu não tava ficando feliz com o que eu tava criando. Aí, ao mesmo tempo, em maio de 2019, nós tivemos a season finale da 11ª temporada de RuPaul's Drag Race, com a Yvie Oddly e a Brooklyn Heights. Eu torcia muito pra Yvie, muito, porque, né, de novo, a coisa de ser diferente, enfim. E aí, eu decidi com uns amigos meus que eu ia assistir a finale num bar com eles, né? Porque também nessa noite a Duda Delo Russo ia ser hostess e eu gosto muito da Duda, é uma drag que eu admiro muito. Então eu falei, gente, vamos. E aí eu resolvi que eu ia montada. Peguei uma peruca que eu tinha na minha casa, colei umas pedras na testa, coloquei um corpete e fui. Nem pensei, só fui, era uma brincadeira, não ia dar em nada. Bom, cheguei lá, aconteceram duas coisas. A primeira coisa, muito viado, me olhou feio. Mas a segunda coisa foi que Duda Delo Russo estava lá, apresentando a noite. Não só estava apresentando a noite, como me viu e me chamou no palco pra falar sobre como era ser uma mulher cis fazendo drag. Aí eu fiquei assim, meu Deus do céu, o que tá acontecendo? Porque eu sabia do machismo na comunidade drag, principalmente com as mulheres que fazem drag. Eu sabia do machismo na comunidade LGBT, porque já tava estudando isso há algum tempo, mas
eu nunca tinha falado disso, assim, em primeira pessoa. Tipo, é um problema meu. É isso que eu sofro. Porque até então, né, eu realmente não tinha sofrido de verdade. E aí eu fiquei assim... Falei qualquer coisa. Eu tenho até vergonha de ver esse vídeo atualmente, porque realmente falei assim, qualquer coisa. E a Duda ainda me pediu pra divulgar as minhas redes sociais. Falou, ai, fala aí seu Instagram pras pessoas te seguirem. Gente, eu nem tinha Instagram. Eu não tinha. Aí eu falei qualquer usuário lá que eu pensei que depois eu poderia colocar. Além disso, ainda teve uma batalha de lip sync, que era de Linda Quebrada. Na época eu nem ouvia Linda Quebrada. Dublei de qualquer jeito, fiz qualquer coisa. E assistimos a finale. E Beyoncé ganhou. Logo que eu desci do palco, parei de falar com a Duda, fui lá e criei o Instagram com o mesmo usuário que eu tinha divulgado, para as pessoas conseguirem me encontrar. Aí eu voltei pra casa, tipo, muito, muito feliz. Nessa noite também teve uma coisa muito legal que uma menina virou pra mim. A menina me parou pra falar, ai, que legal que você tá fazendo drag. Eu vi que tem vários viados te olhando estranho, mas isso aí é maravilhoso, você é maravilhosa, tá, não sei o quê. Então eu voltei pra casa me sentindo completa. Não só por isso, mas porque eu sempre tive um problema, como eu falei, que eu sempre queria fazer muito. Então, eu queria ir pras festas das minhas amigas de 10 anos usando cílios postiços. Eu queria ir pra qualquer rolê de salto. Eu queria, nas ocasiões especiais, com 15 anos, usar corpete. Não porque eu achava que eu ia ficar bonita, mas porque era assim que eu me sentia bem, sabe? Então, nesse dia, quando eu voltei pra casa, saí do bar, me apoiando nos meus amigos porque eu tava com um salto enorme, andando pela calçada, cheia de maquiagem no rosto, eu me senti completa, eu me senti feliz, eu me senti plena. E aí, eu decidi que eu ia ser drag mesmo. Mas ainda era uma coisa de brincadeira. Tipo assim, é legal, eu gostei, curti, vou continuar fazendo. Mas não era uma coisa que eu tava levando tão a sério quanto eu levo hoje, por exemplo. E aí, no mês seguinte, teve meu aniversário foi temático da drag. O tema do meu aniversário foi baile da Lindy. E aí eu fiz todo um look, fiz uma performance com review, tudo, foi tudo. Fiquei muito feliz. E depois do meu aniversário, surgiu a oportunidade de ir numa festa que eu já conhecia há muito tempo, do Facebook, por causa da Vlada Vitrova, que é a Festa Feijão. Eu nunca tinha conseguido ir na Festa Feijão, porque eu achava que só era permitido pra menor de idade. A Feijão é uma festa paulistana maravilhosa, uma festa de drags, feita por uma mulher trans, uma travesti incrível, que é a Buba. E aí eu falei, vou lá fazer uma graça. Fui eu e um amigo meu, que tava no primeiro dia que eu me montei também. E aí a gente chegou lá. A hora que eu cheguei lá, tinha um monte de drag fazendo performance. E fazendo performance de Bela e a Fera, de máscara, e arrancando a máscara, tendo tudo queimado por baixo, sei lá, nem lembro se era isso mais. Mas tipo assim, uma coisa fantástica. E aí eu fiquei, meu Deus, eu preciso fazer isso. Aí eu já fui pra casa planejando a performance da próxima Feijão. Aí saiu o tema da Feijão de agosto, já chamei o meu amigo, falei, vamos fazer uma performance assim. Fiz uma performance de Meninas Malvadas. Na verdade, o nome da performance é Meninas Petistas, Reforma da Previdência. Porque eu amo misturar cultura pop e política nas coisas que eu falo. Então assista essa performance, porque ela é muito boa. É uma performance usando uma música do musical de Meninas Malvadas. E aí eu fiz uma performance na edição de agosto, e na edição de setembro, e na edição de outubro, e na edição de novembro. E fui fazendo performance. E eu passava o mês inteiro pensando nisso, só sabia pensar nisso. E aí eu fiquei pensando, nossa, mas eu penso tanto nisso porque é isso. Não é teatro musical. É isso aqui. Eu conversei com os meus pais, falei pra eles. Os meus pais, assim, sempre me apoiaram muito em tudo que eu me propunha a fazer. Mas eles gostavam particularmente muito que eu fizesse teatro musical, porque na escola que eu estudava a gente tinha um grupo maravilhoso de teatro musical. E eles estavam acostumados a me ver nessas produções incríveis. E aí eu falei pra eles que eu não ia mais fazer isso, que eu ia ser drag. E aí eles ficaram tipo... Ainda mais porque, gente, nessa edição de agosto da Feijão que eu performei, teve uma performance de outra drag que foi, assim, super explícita. Não tô falando que isso é uma coisa ruim, tá? Que a drag tava, tipo, de lingerie, aí ela vai lá na frente do público, vira a bunda e abre. E a minha mãe, tipo, na primeira fileira. Então, eles estavam com uma impressão, assim, meio... do que era drag, né? Eu amo, acho que é isso aí mesmo, mas foi um pouco difícil pra eles, mas eles me apoiaram do mesmo jeito. E aí, quanto mais eu faço drag até hoje, eu fico pensando, mano, como algum dia eu já tive dúvidas se era isso, como algum dia eu demorei pra perceber se era isso, porque é isso, sabe? É
é isso. Quando resolvi que eu ia fazer mesmo drag, que isso ia ser o caminho da minha vida, eu falei, mano, é isso aqui que eu quero fazer. O ser diva pop que eu queria ser era isso aqui. Porque, como eu disse, eu queria ser cantora, mas eu não queria ser a cantora que fica sentada e canta uma musiquinha no microfone. Eu não queria ser esse tipo de cantora. Eu queria ser cantora que faz um show que tem, sei lá, um castelo no palco, igual da Lady Gaga, que tem vários personagens e que ela faz toda uma narrativa. Eu queria fazer isso. Eu queria sair de casa, pisar pra fora e usar um look maravilhoso. E toda ocasião que eu fosse se tornar um evento. Eu queria isso. É muito estranho pra mim que eu não tenha percebido isso antes, porque, por exemplo, quando eu fiz 15 anos, eu fiz uma festa de debutante. Só que a minha festa foi assim, um evento, um show. Toda debutante fala que não dá pra aproveitar a própria festa, que você fica muito ocupada com muitas coisas. E realmente, eu não consegui, de fato, aproveitar a festa. Mas foi a mesma coisa que fazer uma peça de teatro pra mim, fazer a festa. Porque eu fiz todo o roteiro, a festa tinha um conceito que era Princesas da Disney. Eu era a Ariel, eu entrei cantando Ariel, meu vestido tava todo de sereia, todo adereçado, colei pedra no vestido, fiz a concepção da maquiagem, só não fiz a maquiagem porque naquela época eu não sabia me maquiar direito. Tive referências para todos os looks, então, assim, foi um evento. A festa foi um evento. Eu queria fazer, por exemplo, minhas 15 meninas e 15 princesas da Disney, a gente dançou Spice Girls. Era isso que eu queria fazer. Eu queria pegar todas essas referências e misturar elas num coisa só. Então, eu aproveitei, sim, na verdade, muito a minha festa. Porque eu tava fazendo exatamente o que eu queria fazer. E aí, quando eu encontro a drag, eu encontro esse lugar que eu tenho liberdade pra misturar teatro, música, maquiagem, moda, dança, tudo que eu quiser, política, cultura pop, tudo. A drag engloba tudo. Foi assim, um respiro, um alívio. E acho que também teve uma outra questão que me fez demorar muito tempo pra entender e assumir que eu podia ser drag queen. É que assim, mesmo eu conhecendo mulheres incríveis que fazem drag desde muito nova, acho que é muito difícil pra gente se permitir mesmo e entender isso. E mesmo depois que eu comecei a me montar, eu ficava me questionando se isso que eu tava fazendo, ser drag, era meu mesmo, se fazia tanto sentido eu fazer mesmo, se as pessoas poderiam me admirar tanto quanto elas admiram um homem que faz drag. Eu tive muito essa dúvida durante muito tempo. E eu, inclusive, pretendo fazer um vídeo aqui falando sobre isso, porque, sim, a resposta para todas essas perguntas é sim, eu posso, sim, eu devo, sim, as pessoas vão conseguir me admirar tanto quanto, porque isso também é nosso. As pessoas esquecem que a drag, ela satiriza a performance de gênero, né? E todo mundo performa gênero. As pessoas esquecem, mas mulher também performa gênero, né? A gente não nasce sabendo fazer um monte de coisa. A gente não nasce de rímel na cara. Eu costumo dizer que ser mulher e fazer drag só tem diferença de ser homem e fazer drag porque a gente paga a nossa opressão à prestação, né? Eu fui, durante pequenos momentos, na minha vida inteira, aprendendo a feminilidade. Entendendo como eu poderia fazer pra performar a feminilidade. Eu fui fazendo isso a minha vida inteira. Eu fui sofrendo e sendo obrigada a fazer isso a minha vida inteira. Enquanto homens que fazem drag resolvem fazer isso num dia, ou num mês, sei lá, numa noite. E aí eles fazem isso naquele dia, eles vão lá e aprendem delineador e passam maquiagem. Então, a gente só tem a sensação de que eles, entre muitas aspas, sofrem mais do que a gente quando preparam a drag, né? Porque eu não tô falando no geral, eu tô falando de preparação. Porque o argumento que eu sempre vejo é de que aquendar dói e tem que pôr quadril e tem que pôr peito. E realmente, aquendar dói, tem que pôr quadril, tem que pôr peito. E isso tudo dói porque a feminilidade dói. A feminilidade vai continuar doendo. Só que a diferença é que eu tô sempre doendo. Aí parece que eu não tô nunca, mas eu tô sempre doendo. Então eu demorei muito tempo pra entender isso e pra tomar isso como meu, tomar esse lugar como meu. E eu acho que isso acabou atrasando a minha descoberta da drag. Mas ao mesmo tempo eu acho que eu comecei a fazer drag, comecei a me montar na hora perfeita. A drag mudou a minha vida, a drag salvou a minha vida, a drag deu sentido pra minha vida. Porque é quando eu passo maquiagem, colo os meus cílios e coloco uma peruca e coloco lingerie, né, porque amo.
que a minha arte e a minha vida tem sentido. Eu falo, tá, é isso aqui que eu sempre quis fazer, é isso aqui que a Lívia de 11 anos queria ser. Então, pra mim, ser drag é ser eu mesma. Não existe ser eu sem ser drag, em nenhuma circunstância. Eu sou muito grata por estar há 2 anos fazendo essa arte tão maravilhosa e estar sendo abençoada de poder continuar fazendo essa arte maravilhosa. Eu também queria dizer, se você me acompanha há 2 anos, se você me acompanha há 1 mês, ou se você me acompanha há 2 dias, ou se você acabou de chegar nesse vídeo, muito obrigada por estar me apoiando e por ter me apoiado durante todo esse tempo. Você realmente está apoiando a minha felicidade e está permitindo que eu seja uma pessoa feliz e uma artista que faz o que ela sente dentro desse contexto de capitalismo, dentro desse contexto de Brasil. Então, muito obrigada. O que você está fazendo tem muito significado pra mim. Bom, é isso, gente. Foi assim que eu comecei a me montar. É essa história que eu carrego. Então, mais uma vez, muito obrigada. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like aqui, se inscreve no canal e me conta nos comentários o que você achou. Você esperava que a minha história drag fosse essa? Você é uma drag? Você tem uma história? Conta aqui pra mim. E me sigam nas outras redes sociais. Eu tenho conta no Instagram e tenho conta no TikTok. E eu produzo um monte de coisa pra lá, então tenho certeza que você vai gostar também. Muito obrigada. Beijos, XOXO.